Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Segundo aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que por nós é fiel ministro de Cristo, o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que outrora eres estranhos, inimigos do entendimento pela vossa obra má, agora contudo se reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, fundando-os e firmes, não vos deixando apartar da esperança do Evangelho que ouviste, e que foi pregada a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro da minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual eu fui constituído ministro segundo a dispensão de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto nos séculos e das gerações, agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança de glória, o qual nos anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Colossenses, capítulo 2. Pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas,
Porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Regozijam e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também nele andai, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, abundando em ações de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporavelmente toda a plenitude da divindade, e tende a vossa plenitude nele que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também foste circuncidado com a circuncisão não feita por mão do despojar no corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultado com ele no batismo, no qual também foste ressuscitado pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A vós, quando estáveis mortos, nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. Tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém atue como árbitro contra vós, afetando humildemente os cultos dos anjos, firmando-se em coisas que tenho visto, inchando vãmente pelo seu entendimento carnal, não retendo a cabeça da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Se morrer em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos sujeitais, andais às ordenanças, como se vivesse no mundo. Tais como, não toques, não prove, não manuseie, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Colossenses, capítulo 3. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora, também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, humildade, mansidão, suportando e perdoando uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei-vos também. Sobre tudo isto, do amor que é o vínculo da perfeição,
e a paz de Cristo, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria ensinai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizer por palavra ou por obra, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, sede submissa a vosso marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amais a vossas mulheres e não as trateis asperamente. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo somente à vista como para agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E tudo quando fizer, fazei de coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor receberei como recompensa a herança. Serve a Cristo, o Senhor, pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, e não há acepção de pessoas. Colossenses, capítulo 4. Vós, senhores, dai a vossos servos o que é de justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. Perseverai na oração, velando nela com ações de graça, orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que eu o manifeste como devo falar. Andai a sabedoria para o que estão de fora, usando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. O irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará conhecer a minha situação, o qual vos envio para este mesmo fim, para que saibais o vosso estado e ele conforte os vossos corações. Juntamente com Onésimo e Tíquico, fiel e amado irmão, que é um de vós, ele vos farão saber tudo o que aqui se passa. Saudai-vos, Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, o primo de Barnabé, a respeito da qual recebestes instruções, se for ter convosco, recebei-o. E Jesus, que se chama Justo, sendo unicamente estes, dentre a circuncisão, os meus cooperadores no reino de Deus, os quais têm sido para mim uma consolação. Sauda-vos Epáfras, que é o servo de Cristo Jesus, e que sempre luta por vós nas suas orações, para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Pois dou-lhe testemunho de que tem grande zelo por vós, como também pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hiperópolis. Saudai-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfas e a igreja que está em sua casa. Depois que for lida esta carta, entre vós, fazei que o seja também na igreja dos Laodicenses, e a de Laodiceia leide a vós também. Dizei a Arquipo, cuida do ministério que recebeste do Senhor para o cumprir. Esta saudação é de próprio punho de Paulo. Lembrai-vos das minhas cadeias. A graça seja convosco.